Em Aracaju, 17 horas e 6 minutos. Boa tarde, Aracaju. Boa tarde, Sergipe. Começa a partir de agora o Balanço Geral. Hoje é quinta-feira, hoje é o dia 29 de maio de 2025. E estes são os principais destaques do seu Balanço Geral de hoje. Começa amanhã o Forró Caju 2025. A abertura acontecerá na Praça Fausto Cardoso. A SMTT montou um esquema especial para o trânsito na região. Manutenção emergencial da Iguá deixa 5 municípios sem água nesta quinta-feira. O ex-senador Eduardo Amorim é o nosso entrevistado de hoje no Balanço Geral. Daqui a pouco, ao vivo, nos estúdios da Rádio Jornal. Cumprimento Heron Ribeiro, que chega trazendo seus destaques para o Balanço Geral desta quinta-feira. Boa tarde, Heron Ribeiro. Boa tarde, seu Cabral. Ótimo retorno, amigo. Estávamos todos com saudade. Pois é, Cabral, daqui a pouco o destaque. Secretária de Saúde do município de Aracaju presta contas do seu primeiro quadrimestre aos parlamentares, aos vereadores de nossa capital. Vereadores consideram balanço positivo e destacam também a transparência da gestora da saúde municipal de Aracaju. Prefeita Emília Correia realiza reunião com vereadores da base. Já o objetivo em relação a esta reunião. E mais ainda em destaque, o governador Fábio Mitidieri faz visita às instalações do Forró da Vila, aqui no município de Aracaju, e entrega 50 novas viaturas para a Polícia Militar. E a loteria estadual causa polêmica na Assembleia Legislativa de Sergipe. Seu Cabral. Ok, Heron Ribeiro, são 17 horas e 8 na Jornal, 17 e 8, faltando 52 para as 18. Agora vamos às ruas da cidade, sem caô. Alô, alô, Roberto Silva. Segurança Pública ganha reforço para o festejo junino no estado de Sergipe. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando que mais um motociclista, infelizmente, veio a perder a vida em acidente em rodovia estadual. E mais, o panorama das rodovias federais e o trânsito na capital de todos os sergipanos, Aracaju, dentro de instantes no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva. Agora vamos até o Baixo São Francisco. De lá ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, Messias. Impropriar. Jovem faz apelo na internet para voltar a vender brigadeiros com a sua mãe. Eu vou destacar também em Ilha das Flores. Em Ilha das Flores, Ciranda, Sergipe leva a cidadania, saúde e autocuidado para os moradores daquele município. Eu destaco ainda: mulher denuncia companheiro por injúrias e ofensas sofridas em Piaçamussu. Destaco ainda aqui em Penedo. Destaco que homem fica ferido após colisão entre carro e moto na rodovia Hélio Nogueira Lopes, no município de Penedo. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Messias Santos. Agora vamos até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com ele, o gigante da informação. Alô, Wilson Tavares. Alô, Heron Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral, o seu melhor fim de tarde, início de noite informativo. Destacando, o CBF realiza amanhã sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Sábado tem a decisão da Champions League entre Paris Saint-Germain da França e Internacional de Milão da Itália na Alemanha. Libertadores da América. Hoje, definição se o Fortaleza avança para as oitavas de final. E também uma definição hoje, os clubes que poderão seguir na Sul-Americana
ao lado do já classificado Vasco da Gama. E os clubes sergipanos que se preparam para a rodada de sábado e domingo do Brasileiro da Série C e Brasileiro da Série D. Já já os detalhes do balanço geral. Valeu, gigante Wilson Tavares, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares, direção geral de José Rinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Agora são 17h12 na Jornal, 17h12, faltando 48 para as 18 horas na Voz do Povo. Uma manutenção emergencial no sistema da rede de abastecimento deixa 5 municípios sem água nesta quinta-feira, dia 29. Graco, Cardoso, Cumbe, Aquidaban, Nossa Senhora de Lourdes e Itabi. Segundo informações da Iguá Sergipe, a previsão de normalização do abastecimento acontece ainda hoje, a partir das 18 horas, de forma gradativa. Em caráter emergencial, caminhões-pipa serão disponibilizados à população afetada. Desta forma, é recomendado o uso consciente de água armazenada, evitando assim desperdícios. 17h12 na Jornal, estamos de volta aqui ao Balanço Geral, agradecendo ao Heron Ribeiro que segurou a onda durante os 3 últimos dias, segunda, terça e quarta, nós estivemos aqui presentes em virtude da forte gripe que nos abateu, viu? Levou para o estaleiro, levou ao departamento médico, como se diz. Mas fez muita falta aqui, viu? Bastante falta. De todos os ouvintes e as pessoas de modo geral, César. Obrigado. Saúde para você. Obrigado pela confiança aqui a esse amigo que nunca abandona os amigos. Estaremos sempre à disposição dos bons amigos como o senhor. Obrigado. E a recíproca pode ter certeza que é verdadeira. Porque era um daqueles amigo que não abandona amigo. E o caminho de lá para cá é o mesmo de lá para cá. Tanto faz daqui para lá como de lá para cá. Me disseram que precisava de um médico aqui, por isso que eu vim. Pois é. Obrigado. E coincidentemente, nessa volta, depois dessa ainda convalescência da gripe, nada melhor do que receber nos estudos da Rádio Jornal o conceituado médico que tem serviço relevante prestado aqui no estado de Sergipe e participa conosco de uma entrevista aqui ao vivo no Balanço Geral de hoje. Estou me referindo ao médico Eduardo Amorim, ex-senador da República, ex-deputado federal, que vai conversar conosco sobre o futuro político dele, sobre as perspectivas das eleições no próximo ano. Vamos saber dele se ele realmente confirma a pré-candidatura ao Senado Federal. Enfim, vamos fazer um balanço. O cenário político atual, como é que ele está vendo. Enfim, vamos levar um papo aqui bem descontraído, né? Com o senador Eduardo As possíveis Amorim. composições. Exatamente. E também tentando aqui fazer algumas perguntas, viu, senador? Me permita chamá-lo assim, que eu tenho certeza que alguns ouvintes gostariam de fazer, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer aquela pergunta, o Milton é jornalista, sabe disso. A gente, às vezes, tem que fazer algumas perguntas, porque quem está nos ouvindo fica torcendo. Aliás, pergunta isso, pergunta isso. No curso de jornalismo. Milton já foi aqui da casa, Milton já foi da, né? Milton Alves, que é filho do Milton Alves. É o Júnior, no caso. Júnior, né? Milton Alves Júnior. Milton Alves, o Milton Alves, o E filho original, de peixe, o original né? Filho de peixe, né? é de Cedro de São João, de né? Cedro, é? A família de Cedro, ilha de Cedro, não é isso? É, exatamente, trabalhou com o Saleno lá na Fundese e tal, né? Tribunal de Contas também. Tribunal de Contas também, é verdade. É isso aí. Então, boa tarde, Eduardo Amorim. Prazer imenso tê-lo aqui na bancada do Balanço Geral, aqui ao lado do Heron Ribeiro. Vamos bater um papo aqui, tenho certeza que é agradável e bem ilustrativo para os nossos ouvintes. Agora me pergunta, César, o boné, qual a finalidade do boné? O boné do Ayrton Senna, vê se o boné é de campeão, né? É o boné de campeão. É o boné do Senna. Boa tarde, Eduardo Amorim. Prazer, mais uma vez, tê-lo aqui no Balanço Geral. Prazer enorme estar aqui nesse estúdio, nessa emissora que por si só fala da história não só política do nosso estado, mas também da comunicação sergipana, né? Estávamos ali fora lembrando da televisão, lembrando do rádio, não tem como você não lembrar.
de muitas passagens, de muitos momentos importantes na nossa história sergipana. É um prazer muito grande, César, Heron, você que está aí nos ouvindo aí nos diversos cantos, não só da nossa capital, mas também do estado inteiro, porque as ondas da Rádio Jornal chegam, vai além das nossas fronteiras, ainda bem, porque é uma emissora que transmite a verdade, pautada sempre pela verdade, faz o bom jornalismo, como se diz. E, repito, prazer enorme estar entre vocês aqui, desacostumado a dar entrevista, mas pronto. Nem sempre nós temos essa oportunidade. É uma rara oportunidade. Então, foi num dia assim, muito oportuno, porque eu estou retornando dessa gripe, né? Exatamente no momento em que temos esse raro prazer de contar com a presença do Dr. Eduardo aqui no nosso programa. Mas para criar o clima, deixar o clima bem característico, né? Já que a gente estava falando da Rádio Jornal, e você, Eduardo Amorim, que conhece bastante a trajetória da Rádio Jornal, né, por demais, então a gente estava lembrando alguns momentos marcantes da Rádio Jornal. E não há música nenhuma, não há BG nenhum que marque tanto uma eleição, um período eleitoral, como esse que é o da Rádio Jornal. Verdade. E eu digo o seguinte, eu tenho um orgulho muito grande, chega a ser me emocionar quando eu vou ao interior, ou aqui na capital mesmo, quando eu encontro pessoas que me abordam na rua, sabe, Heron? Para dizer da emoção que sentem quando ouvem esta música, né? Amigos de candidatos, parentes de candidatos, que ficavam naquela torcida no pé do rádio, ali no pé do, acompanhando a apuração, e a Rádio Jornal, quando dizia eu, Augusto Júnior, Paulo Lacerda, tal, a equipe toda, e atenção, galera! Haja coração, né? Era muita emoção. Eu acho que uma das maiores duplas foi o Paulo Lacerda com o César Cabral. Com certeza. Depois tivemos também com a participação de Augusto Júnior, o imperador César, também, Júlio César. Mas eu acho que os dois que mais marcaram foi o Paulo Lacerda e o César. Muita história boa, né? É verdade. Muito aprendizado. Eu acho que eu não sou tão bobo, pego o cara na corrida. Tá certo, tem que aprender. Mas também com uma equipe muito competente, muito dedicada, todos os nossos responsáveis. Isso aqui é a história radialistas. A história recente do nosso estado. É a história da comunicação do nosso estado. Hoje é Canção Nova, antes era TV Jornal, ou seja, que a TV Jornal emprestou para o mundo católico, suas ondas, o diálogo, essas coisas. Então, você vê que é muita história, muito aprendizado, e a gente não pode negar isso. Feliz do povo que sabe valorizar a sua história. E com a história a gente não tem como mexer no passado, mas dá para aprender muito. Isso eu faço, isso não vale a pena, isso com certeza vale a pena ser repetido, e, enfim. Mas essa emissora, esse local aqui é como um hospital de cirurgia. Às vezes eu estou entre aquelas paredes lá no centro cirúrgico e fico me imaginando quantas centenas, milhares de pessoas não passaram por essas salas. Ali que já foi o maior pronto-socorro do Estado, que acolheu muita gente de diversas tragédias, como aquela da explosão, na avenida lá da explosão do mercado que vocês noticiaram aí. Então, por aquelas paredes ali que salvaram muitas vidas, e muitas ficaram por ali também. Então, por isso que eu acho que, digo sempre, agora o hospital fez 99 anos, e que vai fazer 100 anos no próximo ano que vem. O Dr. Augusto Leite foi um visionário nisso aí. Como a gente tem muitos outros colegas médicos visionários, vou dar aqui um grande exemplo vivo, Dr. Teles. Faço muito anestesia para cirurgia cardíaca e aquilo que tem ali no Hospital de Cirurgia, que fez com que fosse ali que fosse feito o primeiro transplante de coração do Norte e Nordeste, foi Dr. Teles, que criou a escola. E hoje a cardiologia sergipana está entre as melhores brasileiras. Exatamente. Com certeza, está entre as melhores brasileiras. E ele foi o grande precursor disso. E ele foi o grande. Eu estava se aposentou a semana passada, eu fui até eles, não acreditava, professor, que o senhor fosse se aposentar. Disse, Eduardo, chegou a minha vez, mas eu não acreditava. O senhor foi o líder autêntico, porque a gente só deve acreditar num líder que constrói outros líderes. Líder que constrói outros líderes. Veja Cristo, soube construir outros líderes, chamou um por um e espalhou o mundo afora
seus ensinamentos que atravessou a linha do tempo, dos continentes e por aí vai, chegou até nós. Teles realmente ele soube construir, porque ali tem residência de cardiologia. Hoje praticamente todos os cirurgiões cardíacos nasceram, de certa forma, do aprendizado com o Dr. Teles, e foi um visionário. E que vinham outros que a gente precisa. Mas eu estava dizendo, o Dr. Augusto Leite foi um visionário quando construiu o Hospital de Cirurgia, porque cirurgia era uma novidade no início do século passado. Mas eu disse ao governador, algum tempo atrás, agora a gente precisa de um hospital de clínicas. Por que um hospital de clínicas? Para internar os pacientes idosos, os com cardiopatias, com nefropatias, os com doença de Alzheimer, que muitas vezes precisa de um respirador e que não tem onde ficar. No setor privado você tem, muitas vezes, as UTI dos nossos hospitais privados cheias desse tipo de paciente idoso. Então a gente precisa, na nossa saúde pública, de um hospital de clínicas nesse momento. É importante que venha gente visionária e dê essa oportunidade ao povo de Sergipe. E essa intervenção aí, depois da crise que enfrentou o Hospital de Cirurgia, doutor? É outra coisa, completamente outra. Eu digo sempre que a gente vive o melhor momento, talvez, da história recente do hospital. O hospital ganhou padrão, ganhou uma disciplina. Você vê o hospital hoje que tem 2 ressonâncias magnéticas, e a ressonância mais moderna que existe não está em nenhum hospital privado, está no cirurgia, segundo dizem os técnicos, né? Tenho certeza que chegará nos privados, mas é a que faz no menor tempo possível qualquer exame. Você vê como avançou, e avançou muito em todas as áreas. Então, outra realidade. Recentemente estive no cirurgia, fui visitar um amigo que estava operado e saí encantado com o que vi dentro do hospital de cirurgia. Olha que eu já frequentei o cirurgia há muito tempo. Meu pai, nos anos 70, esteve internado por várias vezes, tinha problema cardíaco, entrava, recebia alta, passava um tempo, depois tinha uma crise e voltava. 2 cunhados, um cunhado e uma cunhada médicos, recém-formados ainda na época, a doutora Givanete Almeida Cabral, que é minha cunhada, e Jairo Pizzi, que era médico que faleceu também já há algum tempo. Na época eles eram recém-formados, ia dar uma assistência ao meu pai naquela época. Entendeu? Pois e lembrar... E eu vejo hoje a cirurgia, me permita, doutor Eduardo, a mudança que foi implantada na cirurgia, eu tive a sensação, Heron, que eu estava visitando um hospital particular, dada a organização, a limpeza, a prestação de serviço. Uma coisa impressionante. Eu fiquei, graças a Deus, emocionado. Eu dou o meu testemunho, como um profissional da saúde, dou aqui o meu testemunho, que está ali no dia a dia, que também está em outros hospitais, mas estou mais na cirurgia, sem dúvida nenhuma. A droga, o medicamento, a gente chama droga por força de expressão, o medicamento que a gente usa na anestesia, por exemplo, é o mesmo que a gente usa no hospital privado. Praticamente a mesma equipe. Então, o que é que muda? Às vezes pode mudar um conforto, um detalhe numa ala, somente, mas o tratamento geralmente é o mesmo, melhorou muito. Lembrar uma coisa importante: mais de 80% do povo sergipano não tem plano de saúde, é SUS dependente. É isso mesmo, nós somos SUS dependente. Então a gente precisa ter um SUS forte, um SUS resolutivo, um SUS de qualidade, um SUS equipado, um SUS de prontidão. E que atenda bem a população. Que atenda bem realmente a população. Olha, são 17h25, faltam 35 para as 18 na Voz do Povo. Vamos então, para valer, começar a entrevista com o doutor Eduardo Amorim. Doutor Eduardo, é para valer a pré-candidatura ao Senado Federal? É muito cedo tudo isso. Eu fico assustado como as coisas estão muito adiantadas. Nós não estamos vivendo num ano eleitoral, mas confesso, não vou negar que coloquei sim meu nome à disposição de Emília, do grupo, para aquilo que for necessário. Não necessariamente, não determinei, mas eu entendo que a prefeita da capital precisa realmente de um apoio importante em Brasília, precisa de alguém que conheça os ministérios, que ande lá, que consiga trazer recursos.
E isso, graças a Deus, soube aprender e ajudei muito o meu estado quando estive lá. O senhor foi senador da República e eu sou testemunha, depois eu vou explicar por quê, de como o senhor colocou o gabinete à disposição de Sergipe. Daqui a pouco eu conto um pouco dessa história. Mas durante a sua passagem no Senado Federal, nos diga um ou dois fatos, alguma coisa que marcou, que o senhor acha que, assim, olhando para trás, relembrando esses fatos, valeu a pena ter sido senador para Sergipe. Muito trabalho. Eu lembro aqui que a lei que deu possibilidade da Codevasf, por exemplo, de atuar em todas as cidades sergipanas, foi uma ideia nossa, foi um acréscimo que a gente fez ali na medida provisória. Eu era o relator e coloquei naquele relatório para que a Codevasf, que atendia apenas 28 municípios sergipanos, fosse extensiva para todas as cidades sergipanas, até para a nossa capital. Então, é uma entidade importante, a Codevasf, para nós nordestinos, e para nós sergipanos passou a ter uma importância muito maior. Lembro muito bem. Eu trabalhava muito, eu digo a você que participava de todas as comissões no Senado, toda. Meu gabinete era na ala da principal comissão, vizinho à CCJ, e participava de tudo. E talvez, em 2014, a gente tenha sido escolhido o melhor senador do Brasil e com nota 10. Então, era muito trabalho. E quando voltava para casa, nos finais de semana, percorria os ministérios, os municípios, conversar com as pessoas. Nunca fui um parlamentar de ficar esperando, de ficar sentado, esperando a coisa acontecer. Além de outras graduações também. Além de outras. Você é testemunha disso, Herói. Nos encontrávamos sempre ali nos corredores da faculdade, e percorria. Lembro que um dia de quinta-feira, cheguei cansado, não deu nem para almoçar, fui para o interior, voltei para a aula de noite e não deu tempo de lanchar. Encontrei minha filha na faculdade. Meu pai, você comeu? Eu disse, não, meu filho. Foi lá, comprou um sanduíche para mim, mas era prazeroso encontrar os amigos. E deu para fazer muita coisa. Nunca fui um político de me envolver em coisas escabrosas, sempre defendi o que eu acreditei, e honrei cada voto, cada cidadão sergipano, e aqueles que votaram, que não votaram. Lógico que a gente não tem a pretensão de querer agradar todo mundo, porque isso é praticamente impossível, mas de agir com o princípio, com os valores republicanos necessários para isso. Honrei. Outro dia estava lembrando, sabe que praticamente eu nunca fiz uma viagem, passei 12 anos no Congresso, para outro país com dinheiro público. Nunca tinha feito. Eu achava que aquilo... Mas a única vez que eu fui foi representar o Senado, porque o presidente do Senado sabia que eu já tinha comprado a passagem para ir até o Uruguai, porque naquele ano foi escolhido pela segunda vez na história mundial um brasileiro para ser presidente da Sociedade Mundial de Medicina. E, coincidentemente, era um colega meu, anestesista. Eu já tinha comprado a passagem para ir, você vai ter que representar o Senado. Aí fui. Mas fora disso, nunca tinha feito essas viagens, essas coisas. Era muito zeloso com tudo, muito cuidadoso. Quando eu citei que conheço parte dessa história, por exemplo, dessa disposição sua de enquanto senador, colocar o gabinete à disposição do Sergipe, nesse período mesmo de 2014, 2015, nós fomos várias vezes a Brasília. Na época eu era diretor de comunicação da Câmara Municipal de Aracaju, o presidente Vinícius Porto. Nós fomos lá várias vezes fazer tratativas para implantar a TV Câmara aqui em Aracaju. E o senhor, na época, foi uma pessoa que abriu portas para a Câmara Municipal de Aracaju, para que esse sonho dos vereadores se tornasse realidade, como é hoje. Nos levou, inclusive, a uma reunião com o presidente do Senado da época, que era Renan Calheiros, que nos recebeu no gabinete, apresentou a nossa proposta. Ele, na época, se comprometeu a adquirir os transmissores da TV Câmara, porque a TV Câmara é uma TV digital com 4 canais compartilhados: TV Senado, TV Câmara dos Deputados, TV Alese e a TV Câmara Aracaju.
E assim nós conseguimos, graças a esse empenho seu. Eu acho que os vereadores precisam saber mais vezes dessa história ser recontada e a população que tem hoje como assistir às sessões da Câmara, graças a esse trabalho que começou com um pouco antes, né? Começou com o André Nascimento, que foi quem começou a adotar, a fazer os programas que eram exibidos na TV Atalaia. Depois cresceu, aí com o Vinícius, não, aí deslanchou realmente, foi ele que conseguiu. Com ele nós colocamos no ar, em 17 de março de 2016, no ar, a TV Câmara Sergipe. E o senhor teve participação importante nesse fato. Eu lembro muito bem, mas era tanta coisa. E uma coisa que eu sempre fiz enquanto parlamentar, enquanto estava na política, e que faço diariamente na medicina, se colocar no lugar dos outros. Se colocar sempre no lugar do paciente na hora de fazer uma cirurgia, uma anestesia. Se fosse eu ali, se fosse meu filho, minha esposa, o que eu queria que fizesse, eu procuro sempre, na medida do possível, agir dessa maneira. E como parlamentar, como político, era a mesma coisa. Então, eu imaginava os prefeitos percorrendo aqueles gabinetes, às vezes alguns ficavam cansados, que era subindo e descendo, enfrentavam filas, procurava sempre acolher as pessoas. Aqui é território sergipano. Aqui todos os sergipanos merecem respeito, independente da cor partidária. Se é desse partido, se é daquilo, olhava sempre nos munícipes. Afinal de contas, sempre fui acolhido em todas as cidades sergipanas. Então, procurava sempre e procuro sempre me colocar no lugar das pessoas. Então, vamos ao cenário político atual, né, senador? Hoje o senhor está no grupo que tem a prefeita Emília Correia, uma prefeita da capital, primeira mulher eleita prefeita da cidade, de Aracaju, não é? Nesse propósito de ser um pré-candidato ao Senado Federal no ano que vem. A aproximação de Emília Correia, administrativamente, republicanamente, com o governador Fábio Mitidieri, ajuda até que ponto a caminhada de Eduardo Amorim ou atrapalha? Veja, não estamos pensando nisso ainda. Eu repito, é muito cedo. Nós não estamos no ano eleitoral. A vida não é só eleições, pelo menos para mim. E sei que para muita gente também. É hora de trabalhar, é hora de ajudar a Emília a enfrentar todos esses desafios, seja na saúde, na educação. É hora da gente passar um pouco da nossa experiência, e ela sabe que a gente conta com isso. E, lógico, respeitar o governador do Estado, mesmo que seja de outro bloco político, você tem que respeitar. O seu relacionamento com o governador hoje? Como é? O governador, lá em Brasília, sempre, mesmo ele estando num outro bloco político, havia e há um respeito muito grande. Morávamos, não, minha esposa sempre corrige, você mora aqui em casa, lá você fica. Lá era passagem. Então, ficávamos no mesmo hotel e por diversas vezes, logo cedo, a gente conversava muito, mas sempre houve muito respeito e ainda há com certeza muito respeito. Isso na época em que o senhor era senador e ele deputado federal. E ele deputado federal. E teve um período, até para ser senador, contei naquela época com o voto dele. Tenho certeza que ele me ajudou nisso. Mas há um respeito. Nunca subi em palanque para agredir família de ninguém, falei sempre de ideias, de projetos, de como se deve fazer. E tendo lado, sem dúvida nenhuma, tendo lado. Então, Emília, ela tem que buscar todas as conversas, seja lá com quem, para conseguir o melhor para Aracaju. Aracaju tem muitos problemas. A gente vive numa cidade, em alguns pontos, abaixo do nível do mar. Aracaju tem 64 canais, sabia disso, Heron? E eu não sabia. 64 canais. Então, pensei que seria menos. Eu também pensava que era menos, mas foi no plano de governo, construindo o plano de governo de Emília, estudando com ela, tem tudo isso, 64 canais. Então, em alguns lugares da nossa cidade, esses lugares estão abaixo do nível do mar. Então, quando chove, que a maré enche, alaga tudo. É preciso corrigir essas coisas, esses problemas que vêm aí de décadas, de séculos. E Emília está nesse desafio, e para isso ela precisa realmente também da participação. O governo do Estado tem sua participação,
a DESO tem a sua participação. É importante respeitar as instituições. Por exemplo, no Centro Comercial de Aracaju, quando há inundações, eu entrevistei vários empresários, a afirmação que a drenagem fora feita há bastante anos atrás, aquela tubulação muito estreita e a necessidade em César de ser substituída por uma tubulação com bueiros maiores, de maior diâmetro, não é isso, doutor? Pois é. E o pior é quando os canais estão obstruídos, né? E ela perseguiu aí, vestiu ali aquela capa e foi para a chuva e foi fiscalizar realmente a desobstrução desses canais. 64 canais. É muita coisa para ser consertada, mas não só nesse ponto de vista, na educação. Aracaju tem muita necessidade de vagas em creche, em escolas. Ninguém sabia disso. Se fala pouco disso, mas é verdade. Aracaju é uma das capitais que menos tem creche, proporcionalmente falando, do país. Eu digo isso porque uma certa vez eu tive no Ministério da Educação, no FNDE, e ouvi isso lá dos técnicos. É preciso resgatar tudo isso. E na saúde, a gente sabe que Aracaju é responsável por a média e alta complexidade, porque aqui que estão os equipamentos para se fazer diagnóstico, para se fazer exames e a alta complexidade. E aí, com certeza, vai precisar dessa parceria do governo do Estado também fazendo bem a missão dele. Então, tem que conversar mesmo, tem que dialogar, lógico, cada um tem um lado político, respeita a sua escola política, mas tem que dialogar, porque dialogando você constrói. Emília tem um desafio enorme, mas eu conheço um pouco Emília e sei que ela tem vontade de fazer, e para isso cobra dos secretariados e dá apoio. Outro dia eu estive na Sociedade Médica com a secretária de Saúde, fui ouvir o relato, o diagnóstico da secretária Débora, e lá encontrei Emília, não sabia que Emília ia. Achei aquilo legal, ou seja, ela cobra do seu soldado, mas ela dá o apoio também ao seu soldado, dizendo, olha, eu estou aqui para lhe ajudar, para confirmar, para lhe orientar naquilo que for necessário. Isso é muito legal, isso é um grande papel de uma líder. Doutor Eduardo Amorim, logo após a eleição de Emília Corrêa, era mais correto na cidade que o senhor seria o secretário municipal de saúde. O senhor chegou a ser convidado para o cargo, chegou e não aceitou. O que de fato ocorreu? Passou pela sua cabeça ser secretário municipal de saúde? Já dei, como secretário de saúde, já dei a minha contribuição. Eu fui secretário com o doutor João. Hoje, se você for no USE e tiver uma unidade de tratamento de queimado, foi a gente que restaurou. O SAMU estadual foi a gente que implantou, ajudou a construir o modelo de SAMU para o estado inteiro, que era um grande desafio. A Escola de Saúde Pública, enfim, trabalhamos muito naquela época. Mas eu combinei uma coisa com a Emília. Eu não quero deixar a medicina, agora não. Eu acho que posso ajudar muito também na medicina, mas lhe ajudo naquilo que você precisar. Acho que você tem pessoas que podem ocupar muito bem essa missão aí de secretário, e com certeza uma delas é Débora, que ajudou a gente a fazer o plano de governo. Eu, Débora e doutor Sotero, André Sotero. E outras pessoas, lógico. E tinha-se o diagnóstico, mas eu fui convidado, sim. Mas sabia que tinha outras pessoas preparadas e que poderia cumprir esse grande desafio. Mas eu sou um soldado ali, de manhã, de tarde, de noite, o tempo que ela precisar. Para o que der e vier, estamos aí à disposição sempre, sem ter que deixar a medicina. Então, acho que dá para você conciliar. Na política, a gente cuida de muita gente de uma vez só. Na medicina, é um por um, é um de cada vez. Então, estamos sempre à disposição. Mas eu fui convidado, sim, para ser secretário de saúde, depois para ser secretário de governo, e entendi que Emília também precisa de alguém lá em Brasília para abrir portas, para acompanhar ela o tempo todo,
E se eu fosse colocar meu nome à disposição, eu só iria ficar 1 ano. Eu acho que é muito pouco para você começar um projeto e depois deixar. Então, foi mais ou menos assim que a gente pensou e passou para a Emília e ela entendeu perfeitamente. Na área da saúde, deixaram heranças malditas para a Emília das gestões anteriores? Deixaram muitos desafios, com toda certeza, mas muitos desafios. Aracaju tinha problemas não só nos hospitais municipais, nas UPAs. Aracaju precisa de um centro de diagnóstico por imagem, precisa de um SEMAR mais resolutivo. SEMAR é o Centro de Especialidades Médicas lá que fica no Siqueira Campos. Então, muitos desafios. E sei que está preparada para mudar muito isso aí. São 17h42, vamos ao intervalo comercial, voltamos já com mais informações e dando sequência à entrevista hoje, ouvindo ao vivo aqui no Balanço Geral, o ex-senador da República, Eduardo Amorim. Você já sabe que o melhor lugar para comprar cortes especiais de carne é na Esquina da Carne. Aproveite para conhecer nossas promoções na loja 2 da Avenida Melício Machado 126, Aeroporto em Aracaju. Todos os dias tem promoções imperdíveis para você. E ainda temos o Disque